O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. Você vai aprender sobre os conceitos, as relações de consumo do ponto de vista legal, contratos de adesão e de planos de saúde e revisão contratual. As aulas são com a professora Denise Costa. Olá, para você aqui que está chegando agora, eu vou me apresentar. Eu sou Denise Costa, sou sócia do escritório Denise Costa Advogados, sou especialista em contratos e planos de saúde e hoje eu estou aqui na nossa terceira aula para falar com vocês a respeito dos contratos nas relações de consumo. Mas antes de entrarmos nos contratos, eu quero recapitular com vocês a nossa aula 1 e 2. Na nossa aula 1, nós falamos sobre o Estado e a proteção do consumidor, a inclusão da defesa do consumidor como direito fundamental, a ordem pública e o direito do consumidor. Falamos do artigo 1º, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32 e artigo 170 da Constituição Federal. Falamos que o artigo 170, ele fala da ordem econômica, ou seja, a proteção do consumidor, ele está intimamente relacionada à proteção integral e também à ordem econômica. Falamos também que o empresário, a empresa, ela deve se pautar não somente o lucro, mas também visando a proteção integral do consumidor. Nós falamos na segunda aula a respeito do conceito de consumidor, que é qualquer pessoa física ou jurídica que recebe um produto ou um serviço. Sobre a Política Nacional de Defesa do Consumidor, nós falamos que o objetivo é o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Ou seja, o Estado ele está voltado para essa proteção integral do consumidor, os empresários, a empresa e todo o ramo ali envolvido externamente, todos voltados para a proteção integral do consumidor. Nós falamos também a respeito da questão contratual. Muito embora exista essa proteção integral do consumidor, as relações contratuais, elas devem se pautar pelo equilíbrio, sempre visando o equilíbrio contratual. E, partindo desse princípio, hoje nós iniciaremos a nossa aula 3 e vamos falar sobre o conceito de contratos nas relações de consumo. Antes de adentrar especificamente nos contratos nas relações de consumo, eu acho importante conceituar a palavra contrato no conceito geral, mais amplo. Contrato, nós sabemos que envolvem duas partes, tem as formalidades contratuais, necessita de assinatura, mas eu quero abrir um pouco a sua mente aí que está me assistindo. Contrato, ela tem mais a ver, o contrato, a essência contratual, ela tem mais a ver com a vontade e a coordenação das pessoas ali envolvidas, das partes ali envolvidas, para a execução do que foi especificado ali no papel. Muito mais do que uma assinatura, uma simples assinatura, nós até sabemos que existe a modalidade de contrato verbal, muito mais do que assinaturas, o contrato está intimamente relacionado com a vontade das partes. Vontade essa que não é somente uma assinatura. Por exemplo, inclusive na nossa segunda aula, nós falamos sobre a vontade e também nós falamos que nós estamos envolvidos o tempo todo em relações contratuais. Ainda que nós não percebemos que estamos numa relação contratual, indiretamente nós estamos sim numa relação contratual. Quer um exemplo? Quando você vai ao shopping, algum mercado, quando você passa na chancela de estacionamento, você recebe um ticket. Aquele ticket, ainda que você não assine, ainda que você não tenha um conhecimento mais específico sobre aquele ticket, aquilo sim é uma relação contratual. Pode se formar uma relação contratual. Por quê? Porque vocês devem ter conhecimento quando acontece algo com o seu carro dentro, muito embora exista lá, não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no carro. O shopping ou o mercado podem sim serem responsabilizados. Ou seja, pode nascer uma relação
contratual ali. Nós podemos perceber isso no nosso cotidiano, quando nós vamos à padaria comprar algo e nós recebemos o produto, o fato da gente disponibilizar dinheiro e receber o produto, aí forma uma relação contratual. E especificamente nessa relação contratual, nas relações de consumo, eu quero ler com vocês o artigo 46 do CDC, que diz: os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Nós falamos que o consumidor ele deve ter a proteção integral de todos os envolvidos na relação, seja não somente das partes, mas também do meio externo. Então, nesse artigo 46, eu quero que vocês grifem o tomar conhecimento prévio. Isso é muito importante porque quando nós vamos discutir uma relação contratual envolvendo relação de consumo, esse conhecimento prévio o consumidor deve ter, ou seja, ele deve estar bem informado. Ele deve ter o conhecimento integral, o conhecimento prévio de qual relação, aonde ele está sendo envolvido, qual relação será, qual o produto, qual o serviço, o que é especificado naquele serviço. Então, esse conhecimento prévio, ele é muito importante na relação contratual envolvendo relação de consumo. O segundo ponto que tem essa questão do conhecimento prévio é a obrigação do fornecedor, empresa, fornecer a via do contrato ao consumidor. Muitas vezes, nas relações envolvendo direito do consumidor, muitas vezes o consumidor ele não recebe a sua via contratual. Saibam que isso é um direito do consumidor que envolve exatamente esse artigo 46 do conhecimento prévio. Ou seja, se você recebe uma via contratual, você assina um documento, e aí eu estou falando de contratos escritos com todas as formalidades de um contrato. Você assina um contrato e você não recebe a sua via, você tem o direito de recebê-lo. Caso contrário, isso pode gerar aí uma discussão lá na frente, judicial, até mesmo administrativa, para ver a questão exatamente do conhecimento prévio. Então, o consumidor ele tem o direito de tomar o conhecimento prévio. Outro ponto que é importante mencionar aqui é a questão de que tem casos que você inicia uma relação contratual, mas você não está ali fisicamente. Compras pela internet, ou, enfim, compras que você quer fazer uma compra, mas não está presente fisicamente para assinar. Mesmo você não estando ali para assinar essa relação contratual, para desenvolver uma relação formal de contrato, você pode ter esse conhecimento prévio desde que a empresa ela envie pelos correios, te mande um e-mail. Só que na prática isso não funciona, não acontece isso na prática. Neste caso, o consumidor não ficará obrigado nos seus termos. E isso é interessante até para você que é advogado, que quando vai entrar com uma ação, é importante você observar esses aspectos considerados básicos de contratos no Código de Defesa do Consumidor. O conhecimento prévio, ele envolve muitas questões e principalmente a questão do consumidor estar informado, ele saber realmente como ele está na relação contratual, onde ele está, o que diz respeito a essa relação contratual. E esse dizer ao respeito, ele é necessário que ele tome conhecimento integral de tudo que está dizendo ali naquela relação, até o conhecimento técnico. Lembrando que na nossa segunda aula nós falamos sobre a hipossuficiência do consumidor. Ele é considerado uma parte mais frágil e nós falamos da questão da hipossuficiência técnica, da de qualidade, daquele conhecimento jurídico. Isso envolve também a parte contratual e a parte desse conhecimento prévio. Vamos avançar aqui. Nós sabemos que nas relações de consumo existem contratos chamados contratos de adesão. Eu vou falar na nossa aula, sim, na nossa quarta aula, eu vou falar sobre esses contratos, mas eu quero já dar uma pincelada aqui. Nas relações de consumo é muito comum
nós estarmos inseridos em contratos de adesão. O que significa esses contratos? São contratos previamente prontos e o consumidor ele não tem uma possibilidade ali imediata de modificar aquele contrato. Se existir alguma infringência ao Código de Defesa do Consumidor, ou se o consumidor se sentir lesado, ele pode discutir via administrativa ou via judiciária, mas ele não tem aquela possibilidade de modificação. Um dos pontos mais importantes também, aliás, um dos pontos importantes também na relação contratual do artigo 46 os contratos eles devem ser redigidos de modo a não dificultar a compreensão do consumidor. E eu acredito que vocês já estejam acostumados, quando vocês pegam um contrato que envolve relação de consumo, aquelas cláusulas pequenininhas que muitas vezes a gente nem consegue ler. Aquelas cláusulas, muito embora estejam especificadas no contrato e até mesmo que vocês tenham assinado, virtualmente assinado, aquelas cláusulas elas podem ser passíveis de discussão judicial exatamente por estarem dispostas de uma forma que o consumidor muitas vezes não possa ler. Então, as cláusulas elas devem estar bem claras, bem especificadas e que não ocasione a dificuldade de compreensão do consumidor. Exatamente porque o consumidor ele deve ter ali total transparência da relação que ele está sendo inserida. O artigo 54, parágrafo 4º do CDC, falam que as cláusulas que implicarem limitação do direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. Na prática, não é muito assim o que acontece, né? Nós estamos vendo aqui que tudo está voltado, e eu vou sempre exaustivamente até falar aqui com você a respeito da questão do consumidor. O consumidor, ele merece essa proteção integral do Estado e de todas as partes e do meio exterior, ali tudo voltado para a sua proteção. Com isso, nos contratos não pode ter essa limitação do direito consumidor. Essas cláusulas devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, exatamente como fala o artigo 54, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 47 do CDC, vamos avançar, diz o seguinte: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. O legislador do CDC, ao reconhecer o consumidor como a parte mais fraca, mais vulnerável, nós vimos isso na nossa segunda aula, que o consumidor é a parte mais fraca, mais vulnerável, e falamos, eu vou até abrir um parênteses aqui, falamos também da importância de quando você é advogado, até mesmo você, estudante de concurso público, vai prestar um concurso público, que nós devemos analisar essa vulnerabilidade, ela não pode ser solta. Apesar do consumidor ser a parte mais vulnerável, você deve especificar. Prova dissertativa de concurso, é importante, mostre ali para o examinador que você sabe além. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que é importante você sempre ir além de um conhecimento. Por quê? Porque o básico, todas as pessoas que são do direito, né, que estão ali, seja para prestar um concurso, seja você advogado, o básico todo mundo sabe. Juiz sabe o básico, óbvio, passou por um concurso bem difícil. Procurador, promotor, a mesma coisa. Então, assim, você como advogado, você como que presta concurso público, você deve ir além do conhecimento. E nesse ponto, entender a vulnerabilidade do consumidor, ele está muito mais envolvido com qual tipo de vulnerabilidade ele se enquadra. Se você coloca isso numa prova, se você demonstra isso numa ação, fica mais fácil, facilita até mesmo a interpretação de onde o consumidor se sentiu vulnerável, onde ele teve seus direitos ali reprimidos. Então, é importante vocês colocarem, demonstrarem essa vulnerabilidade do consumidor. As cláusulas contratuais devem ser sempre interpretadas de modo mais favorável a ele. Ou seja, todas as cláusulas contratuais, elas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. Por que isso? Porque nós voltamos sempre na parte
de proteção integral do consumidor. Mas eu quero falar e também vou pontuar sempre aqui que, muito embora exista a proteção integral do consumidor, é importante vocês entenderem que não é, e é importante você que está prestando provas de concursos públicos, analisar isso. Que a vulnerabilidade, essa proteção integral do consumidor, ela não quer dizer que as cláusulas que os consumidores assinarem ou entrarem nas relações contratuais que eles ingressarem, não significa que essas relações elas não terão validade, não é isso. Até porque existe a proteção integral do consumidor, mas também existe aquela possibilidade do consumidor ele observar, as partes contratuais elas devem observar o equilíbrio contratual. Antes da gente avançar, a gente já tem condições de responder a nossa primeira questão. Os contratos sob a ótica do CDC se pautam por A, somente no que está escrito, B, pelo equilíbrio do que foi pactuado, C, somente pela boa-fé objetiva, D, somente pela liberdade contratual. Bom, nós vimos que os contratos na ótica do CDC, elas não estão relacionados somente ao que está escrito. Então, essa alternativa, ela está errada. Pelo equilíbrio do que foi pactuado. Sim, porque nós vimos que antes, apesar da vulnerabilidade do consumidor, quando se trata de relação contratual, nós temos que sempre observar esse equilíbrio do que foi pactuado. Então, a resposta é a letra B. Somente pela boa-fé objetiva, a questão está errada, a alternativa está errada, e somente pela liberdade contratual também está errada. Nós estávamos falando do artigo 47 do CDC, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Observar sempre que, muito embora o consumidor seja a parte mais vulnerável, tenha a proteção integral, não somente do Estado, mas de todos ali envolvidos, seja na relação contratual, na própria relação contratual, mas ele tem a proteção de tudo quanto é o ambiente externo, vamos colocar ambiente externo. Então, o consumidor, ele é o ponto central e tudo que está em volta dele, ele está voltado todo para proteger o consumidor, para a proteção do consumidor. Não esquecendo que, nas relações contratuais de consumo, é importante observar o equilíbrio contratual. Ou seja, muito embora exista a proteção integral do consumidor, deve ser observado esse equilíbrio contratual. Até porque seria muito fácil o consumidor, sabendo que é parte vulnerável, sabendo que tem essa total proteção, essa proteção integral, quando ele insere numa relação de consumo, seria facilmente quebrado algum contrato. Mas deve ser observado esse equilíbrio contratual. Nós sabemos que os contratos, eles fazem lei entre as partes. Inclusive, essa é a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, que é o contrato ele fazer lei entre as partes. Mas lembrando que, apesar de fazer lei entre as partes, quando se trata de contratos nas relações de consumo, merece observar esses aspectos de fácil compreensão do consumidor, esses aspectos do artigo 46 e do artigo 47 do CDC, até aqui, mas tem outras proteções que nós vamos falar mais adiante. Nessa particular, no artigo 47 do CDC, eu vou até ler de novo esse artigo, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Nesse artigo, é aplicado o princípio constitucional da isonomia, ou seja, os desiguais devem ser tratados desigualmente na medida das suas desigualdades. O princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, nós temos aquela exclusão de cobertura de doença, eu até vou falar sobre esse julgado, número 196-302 de São Paulo, que diz o quê? Os microtraumas que o operário sofre quando exposto a ruído excessivo inclui-se no conceito de acidente, para o fim de cobertura securitária, estabelecida em contrato de seguro em grupo estipulado pela sua empregadora. Nós percebemos que quando nós tratamos de contratos, o artigo 47, ele fala que o contrato ele será interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.
Vou falar a respeito de um outro RESP que fala a respeito do contrato de seguro de vida. É o RESP do STJ 492944, que diz o quê? Verificada a ocorrência de risco previsto em contrato de seguro de vida em grupo, está a seguradora obrigada a indenizar o segurado. Ao interpretar o contrato, o egrégio tribunal de origem deve fazê-lo de forma favorável ao consumidor, que é considerado parte hipossuficiente. E nesse aspecto, eu volto a falar da importância de você, advogado que atua na área de contratos, observar que, em se tratando de relação de consumo, você deve, mais uma vez, enumerar qual é a hipossuficiência, onde que o consumidor ele está hipossuficiente nessa relação, de forma técnica, se é da forma jurídica, e também observar que as cláusulas ali especificadas no contrato, elas deverão ser interpretadas favorável ao consumidor. Outro RESP importante com relação à interpretação das cláusulas contratuais é o RESP de número 345884 de Goiás. Ele diz o quê? O acórdão recorrido analisou e interpretou as cláusulas contratuais, bem como a prova constante dos autos, concluindo haver saldo devedor e pagar junto à construtora. Sendo assim, não há que falar em omissão quanto à avaliação da prova pericial ou quanto à aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Devidamente analisadas as cláusulas contratuais, não pode vingar a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois apreciada e decidida a questão com ampla fundamentação. Percebem que os julgados eles estão voltados para a proteção integral do consumidor, observando sempre ao equilíbrio contratual, mas também que os contratos eles deverão serem interpretados favorável ao consumidor, que é o que diz especificamente o artigo 47. Bom, agora vamos avançar e vamos falar sobre o artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Isso é muito importante porque, muitas vezes, os consumidores eles acreditam que, muito embora esteja no contrato, não vai ter o cumprimento dessas cláusulas. E não, o artigo 48, ele diz exatamente isso. Toda proposta ou declaração constante de escritos particulares, sejam recibos ou pré-contratos, perceba que agora eu não estou falando mais de contratos, aquele contrato com assinatura que você recebe ali como consumidor. Eu estou falando, inclusive, de recibos ou pré-contratos. Recibos ou pré-contratos são aquelas, vamos colocar assim, aquele orçamento que você recebe, isso sim, ele gera obrigação específica do fornecedor de cumprir ali o que está sendo especificado. Quando eu falo que contratos, ele não está somente ligado a uma formalidade de assinatura, é exatamente por conta disso, que nós estamos inseridos a todo momento em relações de consumo. E essas relações de consumo, quando nós estamos inseridas nelas, elas são consideradas contratos de consumo. Então, numa prova, se você se deparar com uma questão que fale especificamente de contratos, mas não fala daquela modalidade contratual convencional que nós conhecemos de assinaturas e toda aquela formalidade, isso não significa que não seja uma relação contratual. Pode haver relação contratual sem um contrato ali previamente escrito? Pode. Recibo, e quando se trata de relações de consumo, recibo e orçamentos, pré-contratos, eles podem gerar vinculação, podem ser considerados contratos nas relações de consumo? Sim. Então, essa é uma questão que sempre cai em prova e eu percebo que os alunos sempre erram, porque acreditam que os contratos, eles são exatamente aquele contrato formal que consta da assinatura. Por óbvio, é claro que
nós devemos considerar esses contratos que tenham assinaturas, que são formais, mais fácil, vamos colocar assim, de discutir via judicial ou via administrativa esse contrato, mas é importante que você entenda que não somente esses contratos que possuem validade plena, os pré-contratos, eles têm validade, os orçamentos, eles têm validade e obrigam, inclusive, a empresa ou fornecedor de serviço a buscar a execução desse pré-contrato. Toda proposta ou declaração constante de escritos particulares, recibos ou pré-contratos em decorrência do princípio da vinculação imprimida pelo artigo 30 faz com que o fornecedor seja compelido ao dever de prestá-los, já que essas estipulações integrarão o contrato, podendo, por isso, sofrer execução específica nos termos do artigo 84 do CDC. E eu vou, você também vai comigo, junto comigo, lá no artigo 84 do CDC, para que nós possamos entender como fica a execução específica desse contrato. Na ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. O parágrafo 1º fala o seguinte: a conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou, se impossível, a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. E sobre esse ponto do artigo 84, vai uma dica muito boa, e só você que está assistindo essa aula que vai pegar, que muita gente não fala, aos professores, as aulas elas não trazem essa informação, porque é uma informação da prática da advocacia e também da questão de ver nas provas, constante nas provas de concursos públicos, da OAB, que é com relação à tutela antecipada. Nós sabemos, quando nós falamos de tutela antecipada, a maioria das pessoas remetem ao Código de Processo Civil e aí tem lá os especificados no artigo 300 do CPC. Mas, quando se envolve relações contratuais, relações de consumo, esse artigo 84 do CDC, ele é muito aplicado e pouco mencionado nas ações e também pouco lembrado quando você está desenvolvendo uma prova, fazendo uma prova, principalmente em prova dissertativa. Lembra que eu falei da importância de você ir além? Você como advogado, você como candidato a um cargo público, você precisa ir além para que você consiga uma nota considerável para a sua aprovação ou até mesmo para que sua ação tenha ali total procedência. E mencionar esse artigo 84, ele faz muita diferença. Por quê? Porque nós falamos de obrigação de fazer, ou seja, a obrigação da empresa ou do fornecedor de serviço de executar aquela obrigação específica, lembrando que do contrato ou do pré-contrato ou até mesmo daquele orçamento. E quando eu falo de orçamento, eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, você vai ali e quer colocar cortina na sua casa. Você vai em uma loja e a loja fornece um orçamento para você. Então, R$2.000. Você pega esse orçamento e aí tem validade lá, eles colocam no validade de 30 dias, você faz esse orçamento e aí você volta na loja e em 20 dias, 10 dias, e a loja fala, ah, não, esse orçamento não tem mais validade. Com esse artigo 84, você consegue obrigar a empresa a cumprir o valor que foi especificado no orçamento. Tudo isso que eu falei, nós temos condição de responder a nossa segunda questão. Conceito de contrato na ótica do CDC. Letra A, lei entre as partes, ainda que onerosa para o consumidor. Letra B, aplicação do princípio da boa-fé por um dos contratantes. Letra C, é a comunicação clara e específica, de fácil compreensão e aceitação para o consumidor, sem margens de onerosidade. Letra D, somente o que está assinado. Bom, nós sabemos que o conceito de contrato, ele faz lei entre as partes, mas quando tem a onerosidade para o consumidor, ele deve ser observado. Então, assim, se existir onerosidade para o consumidor, se o consumidor, que é parte hipossuficiente, tem algum prejuízo para aquele consumidor, esse contrato ele não fará mais lei entre as partes, exatamente por conta da proteção integral do consumidor. Letra A está errada.
Letra B, aplicação do princípio da boa-fé por um dos contratantes, não somente só a aplicação do princípio da boa-fé. Letra C, a resposta é a letra C, que é a comunicação, exatamente a comunicação clara, específica, de fácil compreensão e aceitação para o consumidor, sem margens de onerosidade. A letra D está errada porque não é somente pelo que está assinado, porque você já sabe que não é somente o que está assinado que terá uma validade contratual em se tratando de relação de consumo. Então, é importante que você saiba e se coloque no papel de consumidor. Surgiu dúvida, Denise, eu não sei como que eu vou observar essa relação de consumo, como que eu vou saber se realmente está... eu serei prejudicado, se meu cliente será prejudicado, ou se a questão dá como o consumidor como prejudicado. É só você se colocar na condição de consumidor. Viu uma questão na prova? Se coloque naquela questão. Será que se eu estivesse naquele lugar, eu seria prejudicado? Se você se sentir prejudicado, você já vai saber que existe ali um descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Vamos voltar aqui no artigo 84, que é um artigo muito importante, que diz respeito mais à parte processual. O parágrafo 2º do artigo 84, ele fala o quê? A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa, nos moldes do artigo 287 do Código de Processo Civil. Ou seja, essa indenização, ela poderá ter indenização e de perdas e danos sem prejuízo da multa ali contratual. O parágrafo 3º fala, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu. E nesse ponto é exatamente aquilo que eu falei com vocês, de não somente abordar, quando eu falo que também é para abordar o artigo 84, o parágrafo 3º, não significa que você deverá esquecer, quando você está atuando numa ação no judiciário, você não pode esquecer do artigo 300 do CPC, que traz lá as tutelas antecipadas, as tutelas de urgência, mas também é importante você observar o parágrafo 3º, artigo 84 do CDC. Por quê? Porque quando se tratar em relação de consumo, é importante que você remeta ao CDC também. Nós vimos na nossa segunda aula que o juiz pode até verificar ali que o consumidor ele está sendo prejudicado, mas nós vimos que o juiz está adestrito ali aos pedidos, ou seja, ele não pode, ainda que ele verifique e ainda que tenha essa proteção integral, o consumidor tenha garantido essa proteção integral, o juiz não pode ir além do que está especificado ali na ação. Por isso é importante você, como advogado, desenvolver todos os itens que envolvam a fragilidade do consumidor e também especificar a questão do artigo 84 do parágrafo 3º, caso você necessite de uma tutela de urgência, de uma tutela antecipada. Porque envolvendo relações de consumo, a ótica é outra, o olhar é outro. E quando eu falo olhar, é que em relação aos contratos, esse olhar ele está voltado especificamente na proteção contratual do consumidor, na proteção integral desse consumidor, na questão de que o consumidor ele é a parte mais frágil ali da relação e tudo deve estar voltada mais favoravelmente ao consumidor do que à empresa. Até porque, lembrando que a empresa, antes de obter o lucro, ela deve observar também essa proteção integral. Então, você advogado, você tem que observar que o consumidor, quando você vê ali uma relação de consumo, você deve especificar claramente para o juiz, para que você consiga ali a sua total procedência na sua ação. O parágrafo 4º, ele fala o seguinte, do artigo 84, lembrando que estamos no artigo 84 do CDC. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo 3º ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Ou seja, o juiz ele pode estipular ali um prazo para cumprimento da obrigação. O parágrafo 5º fala, para tutela específica ou para obtenção do resultado prático
equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. E aí eu quero que vocês grifem aí de casa a requisição de força policial. Por quê? Porque em provas de concurso sempre vem especificado essa requisição de força policial e aí as pessoas acreditam, os candidatos, eles acreditam que por se tratar de uma área, vamos colocar, privada, mesmo sendo de ordem pública, eles acreditam que é uma ordem privada e por ser uma ordem privada não pode requisitar uma força policial, o que não tem nada a ver. Ou seja, não é porque seja um Código de Defesa do Consumidor, seja relacionado ao consumidor, que não será possível ter essa força policial. Porque quando a gente fala de força policial, muitas vezes nós remetemos ao Código Penal, ao Código de Processo Penal. Mas não, na esfera do Código de Defesa do Consumidor, é possível a requisição de força policial exatamente para cumprir a obrigação do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor. Bom, vamos voltar aqui para o artigo 47, que nós estávamos falando das cláusulas de interpretação mais favorável ao consumidor. Vamos adiante. O artigo 48, ele fala que as declarações da vontade constante de escritos, particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam um fornecedor. Nós vimos que os pré-contratos e os orçamentos, eles vinculam o consumidor. Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato. E grifem isso, desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especificamente por telefone ou em domicílio. E isso acontece muito porque nós estamos inseridos ainda mais agora nessa pandemia do coronavírus, nós estamos inseridos em compras online, não podemos sair de casa, a não ser para fazer as suas atividades essenciais, mas nós estamos inseridos em compras online, tudo está sendo feito de uma maneira mais distante. E quando envolve esses contratos que envolvam essa modalidade de compra, de prestação de serviço, o consumidor ele pode sim desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto. E eu já puxo aqui um adentro que, muito embora o artigo 49 fale expressamente a contar da sua assinatura ou ato de recebimento do produto, a jurisprudência entende que não somente da assinatura, mas também do conhecimento do consumidor. Por quê? Porque muitas vezes quando você compra um produto, você recebe ali na sua casa, você não tem como você assinar, ninguém faz isso, vamos combinar, e na prática não funciona dessa forma. Você não assina o recebido ali e envia para a empresa dizendo, eu recebi o meu produto, obrigada. Ninguém faz isso. Se fizerem, ótimo, mas na prática não funciona bem dessa forma. E nessa questão de contar do ato da assinatura, significa do ato, você pode dizer, do ato do recebimento, que está expressamente do ato do recebimento do produto ou do ato da assinatura. Ou seja, você recebeu o produto, você tem 7 dias a partir daquele recebimento para que você possa desistir ou efetuar uma troca. Mas o que acontece na prática? Na prática, as empresas, elas te dão somente a possibilidade de troca do produto ou do serviço. Mas saiba que de acordo com o artigo 49, você pode desistir sim daquele produto ou do serviço. Recebi um produto, não é como eu esperava, teve alguma coisa ali que eu não gostei, eu posso desistir no prazo de 7 dias do recebimento. E quando a empresa te impuser a obrigação de trocar, fazer aquela troca, não necessariamente você tem que trocar. Se você quiser desistir desse produto, você tem o seu direito líquido e certo.
Parágrafo único do artigo 49 do CDC, ele fala que se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão, ou seja, 7 dias, serão devolvidos de imediato monetariamente atualizados. Na prática, você já viu isso? Das pessoas desistirem de uma compra, desistirem de um produto e poderem desistir e ter o seu dinheiro devolvido e ainda atualizado monetariamente? Eu acredito que não, porque isso não é muito usual, muito comum. As empresas, elas muitas vezes obrigam o consumidor a devolver o produto e a trocar o produto, não dando a possibilidade sequer de receber o seu dinheiro de volta. Atualizado monetariamente, então, nem se fala, não acontece isso na prática. Mas saiba que o artigo 49 do parágrafo único, ele te dá essa possibilidade de ter o seu dinheiro de volta e não somente de ter o seu dinheiro de volta, mas também atualizado monetariamente. Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negócio em 7 dias. E esse prazo, grava esse prazo porque cai muito em prova. Você tem 7 dias contados da emissão do produto? Não, contados da assinatura do contrato ou no ato do recebimento do produto. Exatamente, 7 dias a contar do recebimento do produto ou do serviço, ou então da assinatura do contrato. E a esse prazo, para quem está prestando concurso, cai muito em prova, chama-se prazo de reflexão obrigatório, instituído pela lei de modo a assegurar que o consumidor possa realizar uma compra consciente. E sabe por que essa compra deve ser consciente? Exatamente para visar o equilíbrio das relações contratuais. Ou seja, consumidor, e eu vou falar sempre sobre isso, consumidor é a parte mais vulnerável, é a parte que merece a proteção integral do Estado e das pessoas envolvidas ali, mas também, quando se trata de contratos nas relações de consumo, há que se observar esse equilíbrio contratual. A norma é que quando o consumidor adquire o produto ou serviço fora do estabelecimento comercial, fica ainda mais vulnerável. E essa vulnerabilidade, ela se dá exatamente por o consumidor por si só, ele já é considerado vulnerável. Já tem ali toda a proteção voltada para ele, proteção essa garantida constitucionalmente. E ainda mais quando você contrata, quando o consumidor contrata um produto ou compra um produto ou um serviço distante, ele ainda se torna ainda mais vulnerável. É a famosa vulnerabilidade plus, ou seja, ele não está ali podendo ver aquele produto, então essa vulnerabilidade ela é estendida, é uma vulnerabilidade conhecida como vulnerabilidade plus. Na relação instituída com efeito, quando o consumidor está dentro do estabelecimento, ele pode verificar o produto ou o serviço, tamanho, largura. Então, assim, perceba, quando nós falamos de o consumidor como parte vulnerável e essa vulnerabilidade, lembrando que nós devemos, quando estamos atuando numa ação como advogados ou quando estamos prestando concursos públicos e ainda, mais ainda, com relação a provas discursivas, nós temos que especificar essa vulnerabilidade em se tratando de compras de caráter online, pela internet, exatamente nos moldes do artigo 49, nós temos a vulnerabilidade que o consumidor não consegue dimensionar o tamanho, a largura, as cores, as condições de prestação de serviço, comparar com outros de marcas ou modelos diferentes, tirar as dúvidas pessoalmente com o vendedor. Então, os produtos que o consumidor pode testar pessoalmente, qualidade e eficiência, ele não tem a possibilidade de verificar se aquilo corresponde realmente ali com a sua expectativa. Lembrando que o consumidor, nós vimos sobre as políticas do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que o consumidor ele tem que ter suprida ali as suas expectativas. Com isso, vamos para a nossa questão número 3. Quais os direitos do consumidor numa relação contratual? Letra A. Tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, facilidade de compreensão. Letra B. Assinar sem a possibilidade de questionamento. Letra C.
buscar externamente soluções para que não venha a ser lesado. D, nenhum direito, pois o contrato faz lei entre as partes. Gente, essa questão, ela é importante eu falar com vocês uma coisa. Sempre em provas de concurso, sempre aparece o contrato como fazendo lei entre as partes. Quando tem algumas doutrinas de direito civil que exaustivamente falam que os contratos, eles fazem lei entre as partes. É o famoso pacta sunt servanda. Só que, em se tratando de contratos de relações de consumo, então, quando você se deparar e na carreira jurídica, em concursos de provas da carreira jurídica, não vem especificado expressamente que aquela questão é de direito do consumidor. Então, antes que você vá responder uma questão que envolva contratos, é importante observar se ali você está inserido numa relação de consumo. E quando se trata de relação de consumo, nós temos essa lei entre as partes um pouco mitigada. Então, proteção integral do consumidor e equilíbrio contratual. A letra D, nenhum direito, pois o contrato faz lei entre as partes. Nós já sabemos que, em se tratando de relações de consumo, não faz obrigatoriamente lei entre as partes. Então, a letra D está errada. Buscar externamente soluções para que não venha a ser lesado. O consumidor, ele não precisa buscar externamente soluções, por quê? Porque tudo está trabalhando ali para garantir a sua proteção integral. Então, a letra C está errada. B, assinar sem a possibilidade de questionamento. Nós sabemos que os contratos de adesão, nós não podemos modificar as cláusulas ali imediatamente, mas essa letra B, ela está errada, por quê? Porque nós podemos discutir essa relação contratual, muito embora seja de contrato de adesão. Se infringir o Código de Defesa do Consumidor ou se, vamos colocar assim, deixar o consumidor frágil, mais frágil ainda do que ele já é considerado, podemos discutir via judicial ou via administrativa. Então, a letra B está errada. A resposta certa é a letra A, que é exatamente tomar conhecimento prévio de seu conteúdo e facilidade de compreensão. É exatamente o que fala o artigo, que diz do seu conhecimento prévio e da sua facilidade de compreensão. Quero falar aqui com vocês a respeito do artigo 50 do CDC, sobre a garantia contratual. Esse artigo 50 é até curioso, porque não é muito comum as pessoas, principalmente quem não é da área jurídica, conhecer esse artigo. Por quê? Porque esse artigo ele fala exatamente sobre a garantia contratual. E ele fala o seguinte: a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Como assim? O parágrafo único, ele traz o seguinte: o termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercida, e o ônus a cargo do consumidor. E os ônus, que são a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue devidamente preenchido pelo fornecedor no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática com ilustrações. Isso nós chamamos de garantia contratual complementar. Por quê? Porque muitas vezes quando nós compramos produtos, principalmente produtos pela internet, nós recebemos o produto e eles não vêm especificados o manual de instrução, a sua instalação, uma linguagem clara, de fácil elucidação, de fácil compreensão, para que você consiga ali verificar a sua montagem e etc. Então, você recebeu um produto, viu que existe alguma dificuldade, não está bem especificado, você já pode ali se considerar vulnerável, podendo, inclusive, desistir do produto. Lembrando que essa desistência não obrigatoriamente tem que ser a troca, não te obriga somente a trocar. Mas sim, caso você queira, como consumidor, você pode ter seu dinheiro de volta, inclusive atualizado monetariamente. É claro que nós estamos falando aqui que pode ser atualizado monetariamente, mas é importante que você também observe, não leve as coisas tão a ferro e fogo, mas também observe o princípio da boa-fé,
a sua intenção, porque senão pode virar uma bagunça e aí não ser bom para ninguém, nem para você como consumidor, nem como para a empresa. Então é importante a gente observar, ainda que o consumidor seja parte mais vulnerável, mais frágil, é importante observar sempre o princípio da boa-fé, porque ela é um norte, é onde é o ponto principal para fazer com que os contratos sejam cumpridos na maior das boas intenções. Bom, agora eu vou falar sobre um voto do STJ, do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que diz o quê? Ele falou no voto exatamente sobre essa garantia contratual que é conferida pelo artigo 50 do CDC. E eu vou ler o voto, uma parte do voto. Ocorre que o artigo 50 do mesmo Código estabelece que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Na verdade, se existe uma garantia contratual de 1 ano tida como complementar à legal, o prazo de decadência somente pode começar da data em que é encerrada a garantia contratual, sob pena de submetermos o consumidor ao engodo com esgotamento de prazo judicial antes do esgotamento do prazo de garantia. E foi isso que o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor quis evitar. Apenas para elucidar melhor a questão, entendemos que os prazos constantes do artigo não são, na realidade, prazos de garantia legal. A garantia legal que existe é que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo serão adequados para o fim que se destinam. É o que chamamos de garantia legal de adequação, a qual o fornecedor jamais poderá se desincumbir. Ou seja, o produto ali, ele deve ser observado as suas garantias extracontratuais. Vamos colocar assim. Bom, então nós vimos aqui que os contratos, eles são pautados pelo equilíbrio contratual, pela proteção integral do consumidor, obrigam ali o consumidor a cumprir os contratos, desde que não seja maléfico para eles. Por quê? Porque será interpretado de uma maneira mais favorável ao consumidor, que é o que diz o artigo 47, e também tem a questão da dar a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. Então, é importante saber que, quando envolver relação de consumo, conhecimento prévio, oportunidade do consumidor de tomar conhecimento ali integral da relação que está sendo envolvida, não podendo ter ainda nas cláusulas contratuais a dificuldade de compreensão e também não dificultar o alcance daquela compreensão, com termos técnicos e etc. Falamos também da importância de desenvolver essa hipossuficiência do consumidor, seja você como advogado ou como concurseiro, né, que está ali prestando provas de concursos públicos, principalmente nas provas dissertativas, até mesmo numa prova de sentença. Falamos também sobre a declaração de vontade e lembrando que a proteção é integral do consumidor, mas tem que sempre lembrar essa garantia do equilíbrio contratual. Nem sempre as relações contratuais envolvendo o consumo farão lei entre as partes. Essa lei entre as partes, trazidas pelo Código Civil, como, inclusive conhecido como Pacta Sunt Servanda, ele é um pouco mitigado nas relações de consumo, mas isso não significa que nas relações de consumo os contratos não devem ser cumpridos. Com isso, nós encerramos a nossa terceira aula e na quarta aula nós falaremos um pouco sobre contratos de adesão e planos de saúde. Então, eu te encontro na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.